Olá! Live Faloidice no ar. Hoje com o coach de carreira Paulo Moreno para falar sobre oportunidade para profissionais experientes, ou seja, profissionais com mais de 50 anos que estão aí recomeçando. Bem-vindos, Beth. O Paulo já está na sala. Então, fiquem aí, até porque ele tem muita coisa maravilhosa para falar, né? Paulo está entrando aí. Olá! Olá! Boa noite, tudo bom, Raquel? Tudo bem? Boa Tudo noite, que bem. prazer! Prazer todo Welcome! meu. Ah, obrigado, prazer todo De- meu. então, depois de tanto inglês, a gente tem que dar boas-vindas em inglês também, né? Ah, é verdade. Mas já estou tanto Ó, tempo aqui por causa dessa pandemia que já o inglês já foi já até. não foi nada, menina. Você tá aí super craque. Há quanto tempo você mora lá, Paulo? 5 anos já que eu desde 2015 que eu cheguei Desde lá 2000. em Nova York. É. Aham. Conta um pouquinho então da tua história, assim. Falei muito do teu currículo e tal, mas assim, um pouco da história, porque você mesmo pode falar, né? Até essa tua ida para Nova York, como é que foi esse processo? Uhum. Bom, em 2014, eu tava casado em 2014 e aí lá para fevereiro o meu companheiro na época perdeu o emprego e aí a gente estava tentando fazer recolocação, mas aí sempre tinha aquela coisa do inglês e tudo mais. Uhum, E aí quando chegou agosto, ele estava já fazendo algumas outras atividades, mas não estava feliz. E aí meio que eu falei, bom, eu também não estou feliz e está na hora de ter, né, acho que de ter coisas novas, fazer uma reciclagem. E foi quando então eu comecei a refletir sobre um curso, alguma coisa fora. E então a gente tomou a decisão de ir para Nova York. Então em agosto eu acabei indo e pedindo demissão. E aí fiquei ainda uhum, fazendo toda a transição até março de 2015. Foi quando então, aí em março de 2015 eu fui para ir fazer um curso na Colômbia. Cheguei lá e falei, uau, aqui tem muitas outras coisas para fazer. E aí comecei uhum, a estudar na Universidade de Nova York. Aí comecei a realmente a investir todo o meu em todos os cursos que existe de coach por lá. E aí foi quando eu também coloquei, porque desde 2010, 2011 eu já estava atuando como coach, mas era muito uhum. mais para pessoas que eu conhecia, mais próximas. E aí então eu falei, bom, já que eu vou estar aqui, né, deixa eu ver se eu consigo também colocar isso em prática para mais pessoas. E deu super Sim, certo e foi quando então decidimos ficar mais tempo por lá. E foi super gratificante, porque aí eu realmente fui estudando cada vez mais, fui tendo a oportunidade de investir muito mais nesse conhecimento, né? Apesar de trabalhar em recursos humanos aí já na época, já desde 99 e tal, uhum. mas eu pude investir muito mais nisso e entender muito mais como realmente podia ajudar bom, e tem sido realmente fantástico, não parei É, mais aí de estudar. esse mercado de pessoas e carreiras é encantador, né? Porque É. ele é uma metamorfose ambulante, né? É, isso é verdade. E é exatamente essa metamorfose que me deixa assim bastante, né, É que deixa empolgado a e gente querer aprender. encantado, né? É, Porque exato. é assim, é muita mudança, porque exatamente, né? As pessoas estão mudando o comportamento, as demandas, então o Sim. mercado de trabalho também. E a gente agora, no meio dessa loucura toda, né, da pandemia, isso fica mais latente, né, Paulo? Ah, fica, né? Porque muita gente vem muito a questão dos receios, dos medos, Uhum. aí o que aconteceu agora, né? Com muito corte, como fazer
para então ir atrás de emprego agora, muda ou não de carreira. Então, o que eu mais tenho recebido é gente Te me perguntando, procurando. né? E agora? Como que vai ser depois? Vale a pena procurar emprego agora? Vale a pena mudar de carreira agora? Então, muita gente Agora, perguntando isso. quem é que sabe como é que vai ser depois? Isso é a pergunta do século, né? Pior que é verdade, é pergunta de 1 milhão. Gente, O que eu tento fazer é estudar, né? O que eu vejo é. que aconteceu lá nas outras crises que aconteceram, como o que aconteceu, porque eu acredito que a vida é um ciclo, né? Então todas as coisas vão, voltam. E aí a Sim. gente tenta ir por isso, né? E escutando muito dos outros especialistas, né? Que também estão à frente disso para saber. Mas a resposta, de verdade, ninguém tem. Não, e também assim, a gente não tem referência de uma experiência como essa, né? Ah, Assim, a gente não tem nem como comparar. Quando eu fiz uma live aqui semana passada com uma gerente de marketing de uma empresa que trabalha com a indústria aérea, ela comparou com o 11 de setembro, porque é o sim. mais próximo que a gente pode pensar de uma É, situação que paralisou o mundo realmente pelo medo, né? Pelo medo do terrorismo, enfim. E aí é, paralisou aquela coisa da viagem, da circulação, mas não dessa forma, não no impacto que está é. sendo agora, né? Então a gente Não, não não foi no mesmo tem, impacto, é verdade. a gente não tem. Eu costumo comparar muito com a crise de 2008 em relação ao mercado de trabalho, né? Mas em Uhum, relação sim. ao tudo que está acontecendo, realmente, a gente tem que pegar um Não, pouquinho de cada aí, né? Porque a não gente tem. não tem parâmetro. Olha, me encantei, tá aqui, tá dizendo que você é o melhor coach ever. Com Ah, certeza, né, gente? e ela é a melhor assessora de tudo, de empresas, de Ah, casamento, de tudo. Ela é que maravilhosa. Elas, delícia, né? bem-vindos. Fernanda e a Ana, lindas. Tá todo Obrigado mundo por estar aí. entrando aí daqui, Rosana, minha prima Beth já entrou aqui, uma Que galera aí legal. boa, que bom. Bom, Paulo, então para a gente começar a entrar no nosso tema, eu queria falar um pouco desse gráfico, dessa estatística que eu até postei aí, né, no meu Ah, feed, sim. do Uhum, país que envelhece, né? E assim, como isso realmente é um caminho, né, que tem realmente muita possibilidade de acontecer, né? Isso aqui é uma perspectiva, né? uhum. Porém, isso aqui está muito forte, né? Pelo movimento todo de comportamento. As pessoas não querem tantos filhos, não estão tendo, né? Estão tendo menos filhos e a população está envelhecendo. Então, existe essa perspectiva que em 2030 o país vai ser a quinta população mais idosa do mundo. 64% dos profissionais mais velhos dizem que querem aprender e desenvolver novas habilidades. Peraí, tem mais aqui. Em Uhum. 2040, cerca de 57% da população brasileira em idade economicamente ativa vai ter mais de 45 anos. Em 2050, um em cada três brasileiros estará com mais de 60 anos. Uau. E tem mais um dado aqui. Gente, só de olhar para isso já me envelheci uns 10 anos. 88% acreditam possuir mais equilíbrio emocional em comparação aos jovens. E eu acho que esse aí é um ponto importante que você deve falar na tua explicação. É. Mas a primeira pergunta, só para a gente começar a esquentar junto com esses dados. Uhum. Como um profissional com mais de 50 anos recomeça, Paulo? Por onde? Olha, Raquel, acho que antes até de entrar já direto nessa resposta, né, que se a gente for falar desses dados, isso já é até meio assustador, né, porque, bom, vou entregar aqui, já tenho 40 anos de idade, mas eu sempre na minha vida fui escutando que o nosso tempo aí de trabalho é entre 15 e 64 anos, né, isso eu lá atrás escutava que com 15 a gente já tinha que trabalhar, né, Deixa eu só dar a fonte dessa pesquisa. É do então, IBGE, do IPEA e da Mature Jobs. Então, assim, são institutos, né? São de instituições sim, muito sérias, né? Só sim. para a gente entender como é que isso realmente é um estudo Uhum. forte, né? Mas Sim. continua, desculpa. Não, eu estava dizendo assim, que na minha época, assim, eu sempre ouvi dizendo que o tempo de trabalho é quando você tem 15 anos, você vai começar a trabalhar e depois vai até os 64 anos, né? Uhum. E agora é um pouco até, acho que isso muda um pouco, né? Agora as pessoas estão indo trabalhar um pouco mais tarde, claro, depende muito aí, né? Mas as pessoas tem a tendência é começar a trabalhar um pouco mais tarde, mas ainda assim é até lá os seus 60, 64 anos. Ou seja, parece que a gente já cresceu escutando que depois dos 65 não serve mais, né? Não dá mais para fazer atividade Uhum. nenhuma. Então, isso para mim já preocupa. Então, quando a gente começa a ouvir lá na frente que a gente vai ficar mais velho e que a nossa tendência é que o Brasil se torne um país com uma população mais idosa, ou seja, como é que a gente vai trabalhar isso lá para o futuro? Como é que a gente vai mudar e se transformar para isso? Porque para mim essa é Uhum. uma preocupação
que ainda que ela é bem real, até porque muita empresa ainda trabalha com aquela coisa né, da aposentadoria meio que, sei lá se o nome é essa, mas aposentadoria compulsória, né, de que chegou lá com 50, 55, 60 anos, opa, vamos fazer seu pacote, tchau, e vai viver sua vida. Então Uhum. isso, a gente talvez tenha que começar a transformar isso, começar a mudar um pouco né, essa forma de pensar, né? E aí, então, já meio que fazendo o link aí para sua pergunta, né, de qual o primeiro Como passo, recomeçar, é. que aí então é se manter preparado, né? Então é com aquela, eu costumo dizer que a gente tem que manter a nossa mentalidade de aprendizado, a todo tempo, porque quando a gente, muita gente até pode falar, puxa, Paula, mas nossa, chega uma certa hora que eu não quero mais estudar, não quero mais ter que fazer TCC, eu não quero mais ter que enfrentar às vezes, né, uma sala de aula, mas isso é extremamente importante. Por várias Sim. razões, porque primeiro que te deixa conectado com tudo que está acontecendo no mundo, então, te traz muita, né, muita informação e te deixa realmente aí a par de tudo que está acontecendo junto com o que os jovens ali estão fazendo. E então, assim, essa parte de você ter essa mentalidade de estar sempre estudando e se atualizando, né, essa mentalidade de aprendizado, ela já começa a ser o primeiro diferencial se você quer, né, se você quer recomeçar ou se você quer continuar aí a sua vida. E aí, assim, é muita leitura, muito livro, ler artigo, principalmente das coisas que estão mudando. Então, e-commerce, Scrum, todas essas palavras de hoje aqui que acabam surgindo, vai lá, vai entender, vai lá estudar, vai ver o que isso está afetando no seu segmento, na sua Uhum. profissão. Isso começa a fazer muita diferença. Então, para mim, isso é o principal. E o que eu vejo, Raquel, também, porque assim, as pessoas chegam lá nos seus 40, 50 anos, e muita gente que me procura, às vezes nunca nem mexeu no LinkedIn, nunca mexeu, não mudava o seu currículo, não fazia uma entrevista já há 10, 15 anos, porque estava lá naquela mesma empresa. Então, assim, vá procurar ajuda, tente entender como que o mercado está atuando. Você mesmo disse aí no começo, né, que essa metamorfose ambulante da carreira é uma metamorfose. Não adianta, mudou muita coisa, muda constantemente, então a gente tem que estar nessa correria mesmo, nessa mudança, nessa transformação, porque senão não acompanha. Aí fica cada vez mais difícil. Hoje eu li um post no LinkedIn, tem tudo a ver com isso. Ele narrava toda a história de uma pessoa que era super dedicada à empresa. Ele era a empresa, ele participava de tudo. Enfim, aquele hard, né, workaholic total. Uhum. E aí, certo dia, ele foi mandado embora. E ele falou assim, mas eu era a empresa. É. E aí você fala assim, como assim? Você é você, né? Você não tem que ser a empresa. Uma coisa é você se dedicar, outra coisa é você esquecer quem você é. E eu Uhum. acho que uma grande lição disso tudo é você trabalhar a sua marca pessoal também, né, Paulo? Isso é muito Isso importante. isso é fundamental, né? Até porque hoje em dia, porque assim, o recomeçar tem vários recomeçar, né? Então, assim, primeiro você está atualizado para você se manter, e depois, Uhum. caso, por exemplo, já que você era a empresa, já que você tinha esse expertise todo, você pode se tornar aí um empreendedor e começar a trabalhar nisso. Agora, para você se tornar um empreendedor, você vai ter que talvez ter outras características aí, outras competências, outras habilidades que vão ser fundamentais para você começar a empreender. E para você, hoje em dia, se você não tem a sua marca ali, se você não sabe aquilo que você realmente é bom, se você não coloca isso, né, de uma forma onde as pessoas vão começar a entender melhor quem é você, o que você realmente pode fazer, isso fica bastante difícil das pessoas te comprarem. Aí a Uhum. concorrência já é alta, o preconceito já é alto. Então, se você não tem certeza e não consegue fazer ali né, quem é você, falar sobre você, mostrar quais são o que você realmente é bom, aí isso fica cada vez mais difícil. É verdade. A Elaine comentou aqui, Elaine, minha Uhum. prima amada. Aliás, Elaine, agradeço também, Ah, porque o Paulo é super! amigo da Elaine e a Ana trouxe o Paulo. Então, assim, essa É corrente do bem que verdade. eu amo, né? Amo essa corrente, adoro. A Elaine e Aninha, eu muito já trabalhamos obrigada. em várias empresas junto, viu, Raquel? A gente trabalhou na É? Sony, trabalhou na Diário, trabalhou na Big Boss, Ah, tudo quanto é empresa a gente passou junto. super parceiros aí do mercado, É. né? Então, e aí tem uma pergunta, tem um comentário também da Salaorni, não sei como é que é o nome dela, porque só tem Salaorne, os nomes. Priscila. Salaorni, Priscila Salaorne. Uhum. Priscila, Pri,
Tá todo mundo aí, O aprendizado deve ser contínuo desde o início da carreira. Muitas vezes entramos em nossa zona de conforto e nos esquecemos da importância da atualização. É verdade. E não só da atualização, né, Paulo? Eu acho de você ter uma olhada de outras áreas. Porque, assim, digamos, eu trabalho com comunicação, mas eu sei de tecnologia, eu tenho que saber um pouco de tecnologia, eu tenho que saber um pouco de logística. Você tem que saber a verdade, tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? A Ana está falando, não tem como fugir de estudar e se preparar de alguma forma. Não. A Elaine falou que ama você de paixão. Recíproco. É aquela coisa assim, né? Sempre acho que isso foi um diferencial, né? Se você olhar aí, né? Todo mundo que se deu bem, né? E tem um vídeo aí que tá, inclusive, tá sendo super famoso aí, que era do número 1 da Heineken, que tá passando aí, ele falando o quanto que a excelência, o quanto fazer o melhor, isso o quanto faz diferença. Então, você buscar mais aprendizado, você querer ser realmente ser o melhor, isso é fundamental, isso é primordial hoje em dia. Né? Esse vídeo é da onde? Dá a dica aí pra gente poder assistir. É o quê? Do presidente daqui do Brasil? Não. É o presidente, é o número 1 da Heineken mesmo. Ele está se aposentando, o mundial, ele tá deixando a Heineken, então uma outra vai estar sendo substituído por um outro profissional. E aí vai mostrando toda, né? Ele vai falando um pouco da trajetória dele, vai falando daquele momento, né? O que fez ele até ele chegar ali e tudo mais. É extremamente inspirador. Eu vou procurar. Tá no YouTube? Tem no YouTube e eu recebi de um cliente meu, mas eu tenho também, eu posso divulgar. Você me manda, porque depois também, eu também posso soltar aqui, né? Eu solto aqui também nos meus stories, quem me pedir, eu mando. Porque assim, é bom a gente ter esses materiais que são inspiracionais, né? Como você está falando aí. São pessoas que trazem, né? Trazem sabedorias que a gente ainda não alcança, né? Porque ele já, né, pelo tempo de vida, já tem uma outra vivência. Com certeza, porque ele já passou de crises também ali, né? Imagina, né? Então, assim, eu acho que nesse momento também da pandemia, você está falando muito da questão do aprendizado, eu acho também que isso é fundamental. E a oportunidade de você agora ter acesso a conteúdos riquíssimos e gratuitos está incrível, né? Sim. A pessoa não pode falar, não, agora eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho... Não, gente, é só você parar e organizar a sua agenda que você vai achar fontes boas, de boa qualidade, né? Com certeza. E acho que no começo foi aquele boom, né? Então todo mundo começou a fazer live, todo mundo começou a ver curso de tudo quanto é jeito. Então acho que todo mundo nem estava com uma coisa meio perdida, assim, mas... começa a dar foco para aquilo que realmente você quer aprender, para as novas competências que podem aí ser importantes para você, para o seu futuro. Você organiza, porque tá tudo aí, né? As universidades aí no mundo inteiro oferecendo vários cursos gratuitos, então, e tá todo mundo repassando, então dá para um pouquinho, organiza, vê o que é importante, faz, né? Outro dia eu estava conversando, então, inclusive com um colega, né? Eu posso fazer isso, vou fazer aquilo outro. O que você está pensando para o seu próximo passo, né? Como que está o seu dia a dia ali? O que você quer? Porque às vezes é legal fazer um monte de curso, é muito legal, né? Então, todo mundo saiu um curso de inteligência emocional aí, todo mundo fazendo, muito bom. Eu acho que realmente, esse é uma das habilidades, sim, que são primordiais. Mas talvez tem outras coisas ali também que são muito mais importantes para o seu momento. Então, dá uma pensada. Se você não sabe, conversa ali com outros profissionais, procura. Hoje em dia as pessoas também estão com mais tempo, procura uma pessoa, sei lá, um mentor, profissional que você já trabalhou, que seja mais experiente, né? Pode criar um grupo, né? Se organiza, cria um grupo de estudo, fala com pessoas com quem você confia. Eu acho que, assim, eu tenho feito parte de um grupo chamado Clube do Networking, que está sendo incrível. Assim, eu falo que isso está me salvando agora na pandemia. A gente se reúne toda terça-feira de manhã e aí desdobra de tarefas que a gente faz. E isso é riquíssimo, né? Porque a gente troca durante a semana. Então, assim, isso, gente, é o que faz a gente estar aqui ainda, né, com gás de fazer as coisas, porque realmente essa situação toda é muito... É muita pressão, né? Para a gente poder encarar isso dessa forma, você tem que estar produzindo. Tem que estar com a cabeça ocupada com coisas boas, né? Sim. E eu, particularmente, amo compartilhar, né? Então, assim, eu acho isso muito gostoso. Se eu sei alguma coisa de ir lá, de transmitir, então participar de um grupo desse, ver outras pessoas que tenham isso também, né? Doar o que você sabe para o outro. Exatamente. A Pri tá super participativa aqui. Pri, tô adorando. Aprendizado. O aprendizado, ela botou aqui. Ai, peraí que sumiu. Vou voltar aqui.
o aprendizado também vem da relação direta do outro. Quem são as pessoas do seu círculo de contatos que podem te apoiar no aprendizado? Foi o que eu falei, né? Reunir com pessoas, até porque tem aquela estudo que você é o resumo das 6 pessoas com quem você mais convive, né? Então, É cuidado. verdade, assim mesmo. É assim mesmo. E a Aliás, a Elaine também Priscila ela é comentou. uma excelente coach de carreira também, viu, Raquel? Tem Isso, super olha, tem gente propriedade aí para fera falar. aqui. Só. A Elaine também falou, olha, cursos são bons, mas saber qual escolher, que vai ter mais benefício, para você vai fazer toda a diferença. Claro, é sair fazendo também qualquer coisa, né? Porque Porque senão é o também que a gente você estava perde falando. tempo. É o que a gente estava Né? falando. Senão, é porque assim, tudo é válido, claro que é, mas acho que se você ainda está naquela de querer acrescentar, crescer e ir para um caminho focado na sua carreira, então foca, né? Acho que E pode ser eu, melhor. e eu acho também, Paulo, que é um momento até de você, se você estivesse questionando, tá com dúvida, sigo, continuo no que eu estava fazendo, ou então, não, eu gosto de gastronomia, acho que vou pensar em fazer um curso de gastronomia, não sei, conversa com amigos que já comeram a sua comida, né? Vai fazer uma Uhum. pesquisa. Então, Sim, assim, é a hora de você testar. Eu acho que é o momento também de testar, né? claro. Porque é aquela E coisa, o risco também tá menor, você tá dentro de casa, vai investir só numa rede social ali, você não vai ter, ninguém vai abrir nada agora, né? Assim, que com um uhum. custo alto. Então testa, né? Conversa. Eu acho que tem que falar, tem que se comunicar para você ter o feedback, senão você não vai conseguir ir adiante, Exato. né? Exato, e Bom, mesmo, né, Raquel, acho que só acrescentando um pouquinho, não, e mesmo continua. assim, que tivéssemos, né, num outro momento, onde você estaria ali trabalhando a todo custo, todo momento e tal, tira um pouquinho do seu tempo, né, aquilo pode ser um hobby para você, experimenta aquilo, vai testando, Uhum, vai vendo o quanto que você exatamente. pode investir, o quanto que as pessoas gostam daquilo que você faz, porque aí você vai tendo, né, um cheiro do que pode ser e que não pode ser, né, que pode ser pro futuro. Então, De eu arriscar, né? assim, eu praticamente, assim, quando eu decidi, opa, eu quero fazer uma reciclagem, o que eu tinha na minha cabeça era, ok, eu vou parar, vou ficar 6 meses a um ano parado, vou voltar, vou arrumar outro emprego e continuar. E aí que eu Uhum. percebi, epa, peraí, isso aqui tá dando super certo, tô aprendendo super mais, é isso que realmente eu gosto. E, então, e hoje, assim, né, poxa, ficar 5 anos morando em Nova York, perto do Central Park, ali em Manhattan, fazendo o que eu Nossa, faço, então, ou seja, assim, é alguma coisa que pelo menos deu um retorno muito grande para mim e assim daquilo que você, ou seja, fazer uma coisa que você ama, dando um retorno e conhecendo pessoas incríveis como a Ana, que foi lá inclusive, né? Então assim, é, foi super legal, né? Então eu acho que experimentar às vezes pode ser bastante positivo. eu acho que tem que esquecer essa coisa do medo. A gente tem que ir apesar do medo, porque medo vai estar sempre ali, né? O medinho de, Sim. ai meu Deus. Mas assim, se você não sair dali do medo, você fica paralisado, né? Então, assim, vai que É. se não der certo, volta. Não tem problema voltar, né? As pessoas têm medo da falha, têm medo. Eu acho que a gente aprende tanto quando erra. E até Uhum. mais, eu acho que quando acerta, né? Acho que é É. uma grande lição aí da vida. Eu Então, costumo dizer exatamente por causa disso, né? Quando eu falei assim, o máximo que pode acontecer, então assim, se eu já tinha aquela posição, até onde eu já fui, eu já sei como que é. Então o máximo eu vou voltar a ser aquilo. Eu já sei como se faz para chegar até lá. Então experimenta, vai tentar. O máximo que vai acontecer, você vai voltar e é, continuar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então exatamente. encara isso de frente, é bom. Arrisca, arrisca, vale a pena. Arrisca, é. Ó, o Dirceu tá falando aqui, ó, que trabalhou com você na Sony, nessa época você já se mostrava um profissional de mente aberta, Ah, que sensacional. legal. Ah, Uau, muito legal. Tanto tempo. Muito muito legal. bom, Obrigado. bem-vindos, gente, bem-vindos todos. Então, diante dessa coisa que você já falou, né, gente, tem que fazer networking, tem que se, né? Como é que mostra o seu valor, Paulo? Porque assim, a questão de você se mostrar, não necessariamente você está se mostrando da maneira certa, né? Uhum. Eu acho que a questão do valor, né, quando você falou até da marca, né, assim, é muito legal, porque muita gente vem me perguntar sobre essa questão do valor, e eu volto sempre uma pergunta. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui 5, 7 minutos para você se apresentar para mim, para você se vender para mim, literalmente. Hum, E é muito engraçado porque eu fui começando a fazer uma estatística disso, sabe, Raquel? Eu não vou ter agora os números exatos aqui, mas assim, 70% disso, das pessoas, quando eu falo que não para elas começarem a falar delas para mim, elas falam 2, 3 minutos e assim, mas tensas, né? muito pouco, tensas, sem saber o que está falando, se falou mais da parte pessoal, mais da parte profissional, sem falar de nenhum resultado, sem se vender, sem falar aquilo que é realmente expert, né? Uhum. 20%, às vezes, sabe, demora 1 hora. Se eu não corto,
Eu fico 1 hora com elas e elas estão ali. Então ainda continuam falando, porque não sabe, sem saber onde focar e tudo mais. E só 10% ali, mais ou menos, é que realmente consegue trazer direitinho o que gosta, o que é bom, o que não é. Então, assim, eu acho que mostrar o valor é isso, é também se conhecer. Né? Então, a partir do momento que você se conhece, que você sabe aquilo que você é bom, que dá para você fazer de diferente, que você pode ser diferencial. Então, é começar a fazer ali disso a sua marca. Você é o dono da sua carreira. Não espere que a empresa vai trabalhar com isso em você. Não espere que, né, que às vezes você tem um gestor, né? Porque esse gestor já me levou para a empresa X, agora me levou para a empresa Y. Não espere que ele vai ficar levando você para o resto da vida, porque senão também você vai estar sempre embaixo dele. Tudo são escolhas, claro, tá bom ali, tá. Mas se você tem ambição, então tudo vá se conhecer, entenda as suas fortalezas, entenda principalmente aquilo que você ainda precisa se desenvolver, aprenda ali a realmente colocar isso para fora, a se vender, porque quando vir a oportunidade, com certeza você vai conseguir colocar isso e as pessoas vão entender. É ele. Porque se você não sabe fazer isso e vem a oportunidade, e aí? Aí o mais jovem, sim, vai pegar. Aí sim, outros profissionais estão preparados, vão lá e vão pegar essa oportunidade. Então, buscar ajuda, para mim, hoje é primordial. Vá buscar ajuda. Não sabe fazer, vá buscar ajuda. E vamos combinar, né, Paulo? Esse é o dever de casa básico, né, gente? Se você não sabe falar de você, quem vai falar? Não é isso? Ó, a Elaine perguntou aqui, ó, qual seria a melhor metodologia para essa venda pessoal? Por onde começar? Quais são os assuntos que devem ser mais explorados? E tem uma outra pergunta aqui também. O Éder também está comentando. Hoje, muitas startups estão ganhando corpo e contratando profissionais mais experientes. Como esses podem atrair a atenção das startups? Então, são 2 perguntas. A da Elaine perguntando de como quais assuntos abordar, como é que você começa a trabalhar, e o Éder perguntando sobre as startups e como é que pode ser você fazer essas startups se atraírem por você. Uhum. Adorei as perguntas aí, Elaine Éder, assim. Estão ótimas as perguntas. Obrigada, gente. Vocês estão maravilhosos. Focando assim, né, de como abordar, assim, é muito importante, primeiro, assim, o que tudo é foco. Então, assim, você sabe aonde você está indo, ou você sabe exatamente que tipo de posição que você quer. Então, né, vai olhar o que o mercado está exigindo ali, né? Que tipo de competência está sendo exigida, que tipo de conhecimento está sendo exigido. Eu tenho isso, já fiz isso em outras empresas. Então, na hora que for colocar, trazer isso. Olha, né, eu sempre fui reconhecido por a entrega dos resultados, que a Elaine, inclusive, assim, para mim, se eu tiver que dar uma característica dela, é essa, né? É resultado, total. É resultado, ela é incrível, assim. Focadérrima. Então, ela é focada, ela entrega com qualidade. Então, assim, pegar tudo isso, né, para ela, que é da área de vendas, vai lá e se destaca com isso, coloca isso, né, que ela está sendo sempre reconhecida por isso. Pergunte para as pessoas, né, para os colegas que já trabalharam com ela, como é que você me reconhece? Como que você, o que eu tenho de fortaleza? Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é, quais os conhecimentos necessários? Já fiz isso, já fiz entregas disso? Coloque isso também, né, as suas entregas, deixe claro essas entregas para quem você estiver conversando. Às vezes você está subindo o elevador, você encontra uma pessoa e você quer entregar ali uma mensagem, um currículo e tudo mais, é a sua hora. Aquela coisa de 30 segundos, já coloque, olha, eu já fiz isso outro, tem essa característica é muito forte para esse tipo de organização, de segmento. Então, assim, se organizar, tudo tem estratégia. Eu costumo dizer assim, qualquer coisa, você vai falar com alguém, o que eu posso tirar daquela pessoa? Isso é importante? Então, se prepara para aquela conversa. Mas, quando você sabe das suas características e você sabe o que você está indo buscar, então, isso é importante. Que tipo de conhecimento e que tipo de... Né, e quais as suas fortalezas. Aí, vai lá e coloque isso, né, para fora. Né? Venda, você venda. Então, acho que esses, para mim, são os principais, né? Claro que dá para se preparar muito mais, depende mais, mas acho que esses 2 são os principais, tá? E a pergunta do Éder, A pergunta do Éder era sobre as startups, que elas estão começando a olhar diferente, isso tem a ver até com a pergunta que eu vou fazer agora. Eu vou pegar já carona na pergunta do Éder. Você acredita que as empresas estão mudando a visão em relação aos profissionais mais experientes? Quer dizer, a visão das empresas está mudando em relação aos profissionais mais experientes. E aí o Éder veio com a questão das startups especificamente, né? Porque as startups têm um olhar mais jovem, mais assim, de tendência, né?
sim. Eu li algumas coisas com essa tendência de que realmente o mercado está começando a ter mais carinho com esse pessoal mais velho. Eu vou, assim, eu quero ser muito honesto. Ainda sou muito, sabe aquela coisa assim, eu não acredito muito nas nossas organizações, né? Mas o quanto realmente nessas mudanças, o quanto elas fazem já essas transformações, eu acho que, então assim, o que eu acredito nas tendências, exatamente o que a gente está falando. Então, como a gente quando eu começo a observar que algumas organizações que estão fazendo e que está começando a dar certo, então eu acho que naturalmente essa transformação vai vir. Mas eu ainda acho que ainda está bem devagar. Então, acho que bons exemplos aqui, né? Que pode ser até contraditório. Mas, por exemplo, quando a gente fala da coexistência entre trabalhadores e robôs, né? Então, assim, está crescendo muito isso. As empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia. Aí a primeira coisa que você fala mas se eu invisto em tecnologia, eu demito as pessoas. Mas aí é onde eu fico mais feliz. É porque também está se investindo isso muito na área de recrutamento e seleção. Então, Sim. a partir do momento em que, na área de recrutamento e seleção, você começa a ter uma tecnologia por trás, onde ela é parametrizada para você ter menos o viés, né? Então, fica mais fácil, porque aí a questão de gênero, a questão de idade, a questão de orientação sexual, whatever, fica tudo mais fácil disso não interferir. Então, isso para mim é uma tendência que começa a ver. Então, a Unilever, desde 2017, está investindo muito nisso e tem já tido vários resultados positivos com isso. Então, uma empresa como essa, sendo referência, já me anima, né? Já é uma luz, outro, né? a questão da diversidade, né? Quantas empresas nos últimos anos estão falando de diversidade? A Priscila, ela inclusive é especialista em diversidade, a Salaone que está aqui. Então, assim, as empresas começam a falar disso, mas assim, eu também não sei ainda o quanto que eu poderia falar assim, uau, elas estão investindo nisso. Por mais que todo mundo está falando... Quanto na prática, né? Na prática realmente funciona ou se é só discurso, né? Exatamente. Então, mas assim, já o falar, já começar a estudar mais sobre isso, a querer transformar mais isso, opa, isso para mim também me anima. E acho que tem um outro exemplo que para mim que começa a ser fantástico, que se eu não me engano, é da Price, que eles lançaram um programa que assim, eles contratam por demanda. Então, eu acho que isso vai começar muito agora com a pandemia, crise, isso vai começar, né? vai começar a realmente vir mais à tona, porque então assim, eu sou um auditor, né? Então, eu sou expert em auditoria com bens de consumo. Então, para aquele momento onde eu estou tendo uma demanda alta para essa auditoria, eu vou lá e vou trabalhar esse job. E aí, durante o ano, talvez eu vou fazer um ou outro menor. E enquanto isso, até o que a gente estava falando, eu posso estar fazendo outro tipo de coisa. Eu posso estar indo estudar outra carreira, eu posso estar ficando com os meus filhos, eu posso estar viajando e trabalhando de qualquer lugar. Então, essas tendências, né, que começam a vir, me anima. Porque aí, assim, se a partir do momento que eu trabalho por job, opa, se eu tenho experiência, o cara, né, a pessoa ali, ela já é mais, né, por mais que ela tenha 50, 60 anos, mas ele é um expert naquilo, ele ou ela é um expert nisso, opa, vem aqui para esse job. Então, eu acho que isso vai começar a ser muito positivo. E o que eu tenho percebido também, que eu tenho observado muito, né, como fala? Nas vagas que estão aí, né, tanto nos Estados Unidos, ali, principalmente no Vale do Silício, em Nova York e tudo mais, que eles já começam para posições que antes, né, financeiras, que todo mundo varava noites fazendo fechamento, e hoje fazem fechamento tudo de casa, as vagas já estão todas sendo remotas. Então, assim, eles até falam, olha, vai ter uma porcentagem de viagens mais alta, mas as vagas são, né, o job é remoto. Então, isso também, você pode ter a idade que for, e você pode trabalhar para o país que for e, né, da onde quer que seja. Então, idade, eu acho que isso também vai quebrar uma certa barreira da idade. Paradigma, né? O paradigma então, da idade. Isso E o que me faz Brasil, acreditar. aqui no Brasil é muito forte, porque eu morei também em Nova York 2 meses, fiz um estágio lá, né? Que legal. Mas já tem muito tempo, não vou nem falar quanto tempo, mas tudo bem, foi assim como formei na faculdade. E eu trabalhei numa empresa de PR. E aí, empresa de relações públicas, né? Sim. Uma agência. E eu não esqueço disso, Paulo. Tinha um senhorzinho que ele chegava todo dia depois do almoço, todo arrumado. E ele tinha lá o aquáriozinho dele, a salinha dele, e ele era o guru da agência. Eu falava, gente, todo mundo vai lá, tipo, quase dar uma bênção para ele, pedir a bênção para ele, sabe?
Então, Uhum. assim, ele era valorizado? Ele era o líder da agência. E devia ter, sei lá, uns 80 anos. E estava lá todo dia depois do almoço. Então, assim, isso lá fora, e você morou lá e pode ter observado mais, eu acho que lá já tem um pouco esse comportamento de valorizar. Aqui no Uhum, Brasil, sim. pelo contrário, aqui é descartado. 50 anos já está velho, rua, né? É, Ou é o que eu falei, é um subemprego, pouco assim, cultural né? isso, né? Fica cada vez, É, ainda o preconceito é muito grande, é uma pena ainda, né? é uma pena. A Priscila fez um comentário aqui também. A prática ainda é diferente. Com relação à diversidade, ainda tem muito discurso interno, mas as empresas não assumem os riscos para mover indicadores de inclusão. Eu É. acho que a cobrança da sociedade está maior também, né, Priscila e Paulo? Eu acho que está crescendo esse movimento de tudo, né? Movimento que vocês falaram, de diversidade, movimento de mulheres nas lideranças, isso está crescendo muito, Uhum. né? Está ganhando muita força. Ontem eu Tá estava começando a se escutando discutir o muito, né? discurso, não sei se vocês viram o discurso da Beyoncé lá no negócio da formatura, da Graduate 2020, da graduação, né? Da Uhum. formatura. A Michelle Obama fez um discurso e a Beyoncé. Gente, assistam os dois, porque elas são sensacionais, assim. As duas são negras, mas eles até falam, mas eles falam muito mais de posicionamento, Uhum. né? De você se posicionar como ser humano do que Sim. questão de raça, sabe? E é muito isso, assim. Eu acho que as empresas também estão se abrindo para essa questão da humanização, né, Paulo? Porque, então, acho que começou a ter uma discussão muito maior sobre isso, né? Então, eu acho que isso que é positivo. A partir do momento em que começa a se discutir, e aí as empresas que realmente levam isso a sério começam a mostrar o resultado, aí acho que As outras é, vão indo atrás, né? naturalmente isso vai acontecendo. Então, agora o que precisa é a gente realmente ficar em cima, é realmente entender se isso está acontecendo, né? Olha o que está acontecendo no mundo hoje, né? Exatamente. Com todos esses protestos. Então, assim, não pode ficar só nesses protestos. O que é que a gente tem que fazer? Começar a fazer diferente, né? Eu acho que Uhum. há um tempo atrás eu coloquei muito, né? Eu coloquei uma pirâmide mesmo, né? Para você olhar onde estão os negros dentro da sua organização. Assim, poxa, isso não pode, a gente tem que fazer essa mudança. Tá linkado aí, É. sei lá, com classe social, tá linkado, né, com preconceito. A gente tem que fazer, a gente tem que transformar. E, assim, quem é de recursos humanos, quem é líder, tem que ter isso na cabeça, tem que fazer essa transformação na mente também, porque senão a gente não avança isso, e quanto mais a gente tiver ter essa diversidade, quanto mais a gente tratar isso como uma coisa mais natural, a gente vai avançar e vai ter mais resultado, né? É uma coisa que é, Sim. é cíclica, é natural. Então precisamos É disso. porque isso vai começar a ser orgânico, né? Aí cria uma É, coisa de ser orgânico, de fazer parte é, do fluir das coisas, né? exato, exato, exato. Então, assim, você vê mulheres líderes, você vê. Assim, tem que ter isso, tem que ter a questão da raça, da cor, do negro, do gay, tudo, todo Uhum. mundo, né? Porque isso não pode ser exclusivo, né, um critério de exclusão. Isso tem que ser. É, Você tem que estar ali para trabalhar, você não tem que estar ali porque você é negro, você tem que estar ali pela sua competência. Então, assim, não dá mais, isso não cabe mais. E eu acho que até a própria não. pandemia trouxe muito isso, né? Porque está tudo Eu acho que muito tá mais bem mais evidente. evidente, né? Tá tudo mais evidente. Agora, o quanto, porque todo mundo tá falando, o quanto vai mudar e tudo mais, é uma grande pergunta, né? Mas, assim, eu acho que a Porque gente isso é um tem que ficar em cima. processo, né? A gente tem que ficar em É cima um para a coisa realmente processo. acontecer. Com Ó, certeza. o Fabiano está fazendo uma pergunta aqui. Como saber o momento de empreender? E o Nicola falou, as empresas perdem muito quando não há uma área de diversidade. É verdade, perdem, claro. Todo mundo Sim. perde, a sociedade perde, né? Todo mundo perde. Então, Não, com assim, qual é o certeza. momento? Como saber o momento de empreender? A pergunta do Fábio. Acho que você Fábio falou não, desculpa, Fabiano. Fabiano Fabiano, Branco. né? Fabiano Ok. Branco. Olha, Fabiano, essa também é uma outra grande pergunta aí que, assim, a gente, aquela coisa do testar, né? Então, acho que saber a hora certa está muito dentro de cada um, né? Então, a partir do momento que você começa a perceber que você tem um certo expertise, que você já pode oferecer isso para o mercado, você vai testando aquilo e a coisa vai fluindo, aí é aquela coisa, é o risco, né? É. De você realmente estudar, de você fazer um bom plano, de você entender os seus concorrentes, de você fazer todo o seu planejamento e
opa, agora dá certo, né? Porque dá todo aquele medo. É o medo né, de será que eu vou perder dinheiro? É o medo, será que vai dar certo? O que os meus amigos vão pensar se eu falhar? Então, tudo isso, a partir do momento que você se sentir pronto para enfrentar isso, né? Não importa se eu falhar, não importa se eu vou perder um pouco de dinheiro, não importa eu vou investir, isso vai dar certo ou não. Então, se a gente olhar aí muitos e muitos que começaram, né? E quando começaram, sempre foi uma incógnita, né? E Agora, outra coisa, tem vários exemplos aí de super empreendedores de sucesso. Roberto Marinho começou com 60 anos, na TV Globo. Exato, A gente tem vários casos aí de empreendedores que começaram tarde. Então, assim, nunca é tarde, né, Paulo? Não, Eu acho que a nunca é hora tarde, isso é você fato. decide. Eu acho que a hora você decide. E, Fabiano, uma coisa que eu acho que vale a gente reforçar, que a gente falou aqui, é fazer o seu dever de casa, né? Assim, o que você faz bem, pergunta para os seus amigos, vê se seus amigos vão te responder, para ver se está casando com o que você pensa. Porque às vezes você pensa que é uma coisa e as pessoas observam outra, né? Então, assim, vai vendo o que faz sentido, o que você gosta. Acho que é muito por aí, né? Acho que tem que ter essa conjuntura. Sim, e assim, é o que eu costumo dizer, as pessoas normalmente, se elas estão começando a pensar sobre isso já, é porque, né, alguma coisa ali já está Já dizendo tem um que... bichinho do empreendedorismo aí. Exatamente. E aí colocar, é o que você falou, é fazer a lição de casa, é colocar isso tudo, né, num papel, é buscar às vezes uma pessoa que possa te orientar e também né, te ajudar nessa reflexão. Às vezes buscar parceiros que podem ali também te dar dicas, dividir isso, porque muitas vezes a gente tende a guardar as coisas pra gente, e hoje em dia o que mais a gente vê as startups aí, literalmente, né, quando todo mundo se conversa, todo mundo começa a fazer coisas completamente diferentes. Então, bota pra fora, conversa, se tem aquilo lá se que tá te dedicar, né? apertando, se E eu vou dedicar. te E falar, não importa a idade. experiência de quem é empreendedor, porque eu já fui empreendedora 2 vezes, já estou na minha terceira experiência, assim, pra você ver, né? A gente vai e volta, vai e volta. E a questão também é muito assim, você é tudo, né? Você tem que cuidar do financeiro, você tem que saber contratar gente quando você precisa de equipe. Então, assim, você tem que pensar que você tem que entender um pouco de RH, por isso que eu falei anteriormente, você tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque você tem que ter esse feeling, né? O RH você não vai ser uma pessoa de... Se você não é de RH, você não vai ser nunca um RH, mas você tem aquele feeling, assim, do que você quer com você, que tipo de perfil você precisa, porque você que vai selecionar. Se você precisa de uma equipe, você não vai contratar uma empresa de RH para, sei lá, contratar uma pessoa para te ajudar. Tem que ir no teu, né, no teu feeling ali. Então, assim, empreendedorismo para mim é muito do feeling, né? Eu acho que tem muito isso. Eu acredito muito nisso também. É aquela coisa do feeling e aquela coisa de se preparar, de se planejar pro e de negócio, estudar. né? Porque senão, fazer por fazer, a possibilidade também de as coisas não darem certo é muito grande, né? E planejamento, né? É uma palavra também importantíssima. Importantíssimo. Assim, e aí, por isso que eu acho que assim, o se planejar hoje, e como tem várias ferramentas aí disponíveis também na internet, o networking, o quanto ele pode ser importante para você discutir, para você conversar, para você ver pessoas que já trabalham mais ou menos com aquilo, perguntar as experiências. Então, assim, tudo ali, você tem que se preparar, tem que vai atrás, vai entender o que dá para fazer, e aí você consegue saber ali mais, assim, puxa, é hora ou não é hora, né? Agora... E tá tudo aí, né, Paulo? Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Mas É só acessar. É só acessar as você pegou coisas. num ponto que não tem idade para isso, né? Pode ser super jovem e já ter essa tendência, que aliás o Nicolas que colocou aí, tem super jovem e tá aí já empreendendo, um projeto super lindo de diversidade também. E assim, então assim, tem que, né, tem que meter a cara. Mete a cara e vai. Com certeza. Isso aí. É isso aí. A Ana botou aqui, ó, empreender é ter coragem. Com certeza. E também esse é um ponto, porque a pessoa também, muito assim, acanhadinha, não dá, gente. Como é que você vai falar, meter a cara para falar de você, se vender? Exatamente o que o Paulo falou lá no começo, né? Se você dá ali, a pessoa fala assim, então tá, eu quero saber do seu negócio. Você fala 5 minutos, você fica, fala 1 minuto, não tem mais nada. Quem vai comprar você, né? Então você realmente tem que se preparar, se desenvolver. Quem é tímido... Eu sou de comunicação, por isso que eu falo a beça, né? Mas assim, as pessoas falam assim, mas você tem uma facilidade para falar. Isso eu já nasci desse jeito. Mas isso é treinamento também. Pode treinar e falar bem. Isso aí, se você dominar o assunto, você vai falar bem.
Exato, e aquela coisa também, assim, né? Eu recebi outros convites e essa é a primeira live que eu estou participando, tá, Raquel? Ai, que história, gente, é muita Porque eu honra. também falei, meu Desculpa Deus aí, do ó. céu, essa coisa de falar, aliás, todo mundo fala assim, nossa, você trabalha com isso, não faz nem vídeo. Eu falei, gente, eu tenho isso, eu Gente, também ó, tenho o essa coisa. recalque dos outros bateu aqui e voltou, tá? Desculpa aí, tá? Pois é, tá vendo? Então, assim, mas é aquela coisa, se a gente tem que tentar, né? A gente tem que, vai testando, vai olhando. Então, por mais que você seja introvertido, né? Porque isso acontece muito também no networking, né? Como que eu vou falar com aquela pessoa? Meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Eu vou travar. Começa com as pessoas que você conhece, que você pode Isso, errar, né? Vá fazendo testes. É o que você falou. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo. E isso. aí, esse é o principal. Olha, tem uma frase que eu sei lá de quem, porque eu leio tanta coisa, mas a É. frase fala assim: caminhe e o caminho vai sendo feito. Porque é isso, Nossa, é não tem lindo isso. jeito. É É isso lindo, mesmo. porque assim, só caminhando é que você vai saber, porque às vezes até o próprio caminho que você determinou vai ter uma bifurcaçãozinha ali que você vai entrar nela e vai ser um sucesso. Então, assim, a gente nunca sabe o que está esperando a gente, né, Paulo? Na esquina ali. Ó, o Uhum, é isso Jadson mesmo. falou aqui, ó, é difícil inserir ou buscar uma realocação no mercado, quando especialmente visto no meu estado, no Espírito Santo, as vagas de emprego são enviesadas por indicação, falta diversidade e falta dar oportunidades. Jadson, a gente falou um pouquinho disso aqui, que realmente ainda tem essa resistência, né, Paulo? E assim, a gente, né, claro, quando a gente fala, às vezes parece tudo mais bonito em lugares como São Paulo, né? E realmente, né, a gente, como fazer em lugares, né, como em Espírito Santo ou outros lugares do Brasil, que às vezes não tem as mesmas oportunidades. Mas aí é aquela coisa, das oportunidades que surgem ali, como está preparado para elas, né? E acho que esse é o principal. E o Eu vou dar um Jadson é um recadinho, Jadson. super preparado, inclusive. Jadson, então Oh, olha só, amor, cria uma rede social e bomba, querido. O Espírito Santo vai ficar pequeno para você, tá? vai Só mesmo, te com digo certeza. isso. Ó, a Raquel Talentosíssimo. Oliveira falou, tá tudo aí, mas hoje a gente precisa parar para analisar, porque tem muita informação. Exatamente o que a gente falou aqui de selecionar para não se perder, né? Claro, isso Ah, mesmo. um monte de palminhas, que o Paulo é maravilhoso mesmo. A Pri, de novo, a Pri ela tá incrível. Pri, vou ter que fazer uma live com a Pri, gente, sobre diversidade. Passa, diversidade, Me dá o linda, linda. contato dela que eu vou ligar para ela amanhã. Pode Morena, deixar. devia fazer mais, se preparar. Se prepara que você vai ser meu convidado. Aí, tá vendo? Eita, Ah, nós, tá vendo agora, só? agora ele pode ir, ele agora já fez aqui a exclusiva comigo, Já tô mais solto, Pri. já tá mais solto. Olha, deixa eu ver aqui, S do Carmo, SO do Carmo. Solange. Acredito, Uhum, Solange do Carmo, acredito uhum. que aqui o não a gente já tem. Então vamos tentar. Muito bem, Solange. Isso aí, Sol. Arrasou. A Dani falando aqui, Dani Chaia, bem-vinda, amada. Bora, tem que se mostrar e compartilhar informação. É isso. Ó, a Priscila já Isso aceitou meu mesmo. convite. Ah, Opa, vamos pronto. marcar. Já tá, viu? Já estamos conectadas aqui, tá vendo? Essa rede Excelente. maravilhosa é assim. A Dani falou que também quer entrevistar a Pri, também quer entrevistar você. Olha só, tá vendo? A Dani Stein é Vambora. RP. A Dani Stein vai ser minha entrevistada de sexta-feira agora. Aliás, já convido Ah, vocês. estarei lá. Bom, Paula, a gente tem 10 minutos. Vamos falar nossa surpresa para os nossos amigos lindos que ficaram até o Ah, final. Ah, peraí. certeza. A Pri falou aqui, ó, gente, mas se eu estou aqui, eu preciso engajar, né? Não podemos estar por estar. Muito bem, isso mesmo, Faz participativa, diferença, adorei. né? Fazer a diferença Total, sempre. total. Não, ela mostra tanto que a dúvida dela pode ser uma dúvida de outros, quer dizer, ela ajuda a esclarecer e, né, enriquece a Uhum, conversa. exato. O Nick Foto, It's Nick em Foto. Você tem que se encontrar naquilo que você se sente bem. Isso mesmo, É o Nick. Nicolas, acho Disse também. tudo. Uhum, sim, É Nicolas também? Tá cheio de Nicolas acredito que aqui seja. hoje. Tá cheio de Nicolas. Olha, gente, eu amei essa live. Fala sério. Foi muito maravilhosa. Você gostou, Nossa, Paulo? eu amei também. E, nossa, a participação de todo mundo. Obrigado mesmo, Raquel, pelo Você viu convite. como passa Muito rápido, uma legal. hora? Ai, gente, Verdade, quando a conversa é boa. Ó, a Ana tá falando verdade. aqui, nunca é estar por estar, temos uma missão. Ana Paula, maravilhosa, né? Iluminada. Ela fez a Uhum. ponte da gente, eu tô amando isso tudo, eu tô doida pra ver São Paulo, ver vocês todos, abraçar todo mundo. Eu Ai, também, tô com saudade da Ana. Sabe que eu conheci a Ana, ela foi na minha casa em Nova York, né? Airbnb, ela foi minha lá, filha. beleza, Ana é foi fantástico. chiquérrima. Depois virou super amiga. Ana já ficou aqui na minha casa no Rio também. Já fomos pro Rock in Ah, olha Rio aí. juntas. É, É parceirona. hum.
Olha só, então vamos contar a novidade para quem ficou. Fala aí, Paulo, dou a palavra, você. Bom, na verdade, o que eu queria aqui é oferecer, né, para quem quiser também, duas conversas aí, né, para quem quiser uma conversa sobre carreira comigo. E aí a ideia, né, me seguir a Raquel aí também, e aí escrever, né, por que que você precisa dessa conversa de carreira. E aí até amanhã a gente já vai estar divulgando aí, vai ser um prazer ter essa conversa, discutir aí sobre empreendedorismo, o que quer que seja, né? E quem tiver esse interesse, pô, vai ser um prazer e a gente fazer isso. Gente, oportunidade de ouro. Então, vocês estão ouvindo, né? É só curtir a página do Paulo, o perfil do Paulo, seguir o meu perfil, mandar uma mensagem, um direct para o Paulo, falando por que você quer uma hora de conversa com o Paulo, para falar da Olha, sua já estou carreira. recebendo vários WhatsApps aqui. Todo mundo querendo. Ih, gente, aí, tá vendo? O povo é rápido. O povo tá rápido no gatilho. Vamos embora, E vamos aí, fala, e a equipe do Paulo e o Paulo vão selecionar duas histórias que eles consideram, né, enfim, as mais pertinentes, né, que ele pode contribuir mais, para ele dar esse suporte agora. Então, gente, olha aí. O cara, vocês escutaram, né? Não preciso nem falar mais nada dele, porque eu já falei tudo aqui dele. Então, oportunidade de ouro. Ai, que delícia! Não, vai Acho ser que até super, eu vou correr, super vou sair daqui e vou escrever. Ah, Raquel, vamos embora, vamos conversar aí. Assim, você sabe, Raquel, eu adoro, né? Acho que ter essas conversas e Não, gente, quando isso é as pessoas vêm maravilhoso. e elas se abrem, né, com toda a confiança, né, do que elas querem mudar, o que está acontecendo. E aí, às vezes, você dá né, uma dica, uma palavra e, nossa, pode ser transformador. Então, assim, eu adoro quando eu consigo fazer isso e, às vezes, só de ouvir as pessoas também se sentem super bem. Então, Não, é a super, troca, super Paulo. positivo. E você que ouve, eu acho que quem ouve aprende tão mais, né? Porque quem está falando, Eu amo por conta disso. Nossa, não ainda mais é? porque você fala sobre todas as carreiras, sobre, né, diferentes experiências, diferentes, né, pessoas. Nossa, é apaixonante. Por isso que não deu para Ó, largar mais e voltar para as é empresas. isso mesmo. A Solange está falando aqui que sugeriu uma live sobre o novo normal. O que pensar? Vamos pensar nessa live aí, ué. Eu acho que essa coisa do novo normal, eu até falei que eu até fiz uma frasezinha que eu botei no meu feed no domingo à noite, daquelas reflexões. O novo normal para mim é você ser humano. Porque a É, gente vê tanto descalabro aí, então vamos ser humanos, né, gente? Porque não dá para. A gente não consegue sobreviver com essa dureza toda. A gente é. precisa pensar e se colocar no lugar do outro, né, Paulo? Exatamente, e o que e tudo que está acontecendo, né? O jeito como as pessoas estão tá sendo difícil para todo mundo, né? Ou de ficar em Pois casa, é. ou do desemprego, ou de não saber o que vai ser, né, daqui a pouco. Então, realmente é ter ali, respirar, né? Ter tentar ter consciência aí, mas fazer esse novo normal ser cada vez mais humano. Acho que é perfeito. Você está em São Paulo agora, né? Você está em São Paulo. Tô em São É Paulo, que na casa dos meus pais. Uhum. a Dani perguntou aqui. Na verdade, isso tudo a gente se cobra muito, né? Quem é comprometido com o que faz, com o que gosta de fazer. E assim, nesse movimento da pandemia, eu acho que você tem que fazer o que você consegue, né? Não dá para você ficar falando, ai, eu tenho que cuidar da casa, tenho que fazer a comida, tenho que olhar as crianças na aula, né, online. Gente, calma, porque assim, a gente nunca fez isso, a gente nunca viveu desse jeito. Uhum. E assim, fora que cada dia é um dia, aqui no Rio, então, meu filho, tá uma loucura, porque um dia o governador manda abrir, o prefeito manda É fechar. O verdade. prefeito manda fechar, o governador manda Uma abrir. confusão, é Se uma a gente for confusão. ficar seguindo as notícias, a gente fica igual uma barata tonta perdida no planeta. O que eu faço? Eu não sigo nenhum dos dois, eu fico dentro de casa. Eu não É. quero saber, eu confio na OMS, pronto, cada um tem que escolher em quem confia, tá? Não tô aqui falando de Uhum. ninguém, eu tô falando do que acontece, né? Claro, é isso E mesmo. assim, acreditar que você tá tentando fazer o melhor, não é? E parar de se cobrar, né? Primeiro que tá todo mundo, né? Bom, eu tenho minhas terapias toda semana e eu também tenho meu tempo lá de reclamação e Ah, assim, sim. só que é aquele tempo que você fala assim, mas não sou o único, tá todo mundo assim, né? Então, opa, vamos se olhar, vamos acalmar, vamos, né? Vamos esperar porque vai passar. Então, e o que dá para fazer aí
de diferente. Para mim está sendo muito legal, porque depois de 5 anos poder voltar e aí escolher ficar aqui com os meus pais, primeiro para cuidar deles, e aí eu já tô esse tempão aí com eles, mas tô reformando tudo aqui para eles. Então, estou tentando, sabe, assim, fazer coisas diferentes com eles, porque para eles também está sendo super difícil, eles não botam o pé para fora, né? Então, tentar muito se difícil. tentar se transformar no Não, que dá. tá difícil para todo mundo. Tem gente que fala assim, gente, eu tô adorando ficar em casa, gente. Por mais que a pessoa seja sei lá, como é que é aquele bichinho que anda um caramujo, que adora andar com a casa nas costas, tem gente que adora, né? Sim, Que não gosta de sair verdade. de casa. Mas assim, não é isso. Nós somos seres sociáveis. Então, assim, Sim. não sair de casa por opção é uma coisa, né? Não sair de casa porque você não pode estar proibido de sair de casa e conviver com quem você gosta, né? Mesmo que seja minimamente, porque até quem não gosta de sair de casa, minimamente vai a um cinema, minimamente Claro. vai, né, num shopping comprar alguma coisa. Você circula de alguma forma. Agora, a gente não poder circular é muito complicado. É. A Raquel, minha xará aqui, tá falando. Gente, esse é o grande Ah, desafio, não se Raquel. cobrar. Gente, a gente amada que é Solange, nunca o termo menos é mais fez tanto sentido. Total, Solange. A gente não precisa de quase nada. O meu armário, eu uso praticamente as mesmas roupas. Eu lavo, Sim. porque assim, que eu vou me vestir pra quê, né? Eu tô de short É a agora. Pra que eu primeira vou botar polo que eu uma tô calça? colocando em 3 vezes também. Olha, Raquel. Tá vendo? Tem gente que fala assim, gente, eu só tô de pijama. Eu não posso porque eu tenho live. Essa semana eu tenho 4 lives. Amanhã eu tenho outra e sexta eu tenho outra. Mas assim, eu tô 3 meses sem fazer unha. 4 meses quase sem fazer unha. E aí? Sim. Eu não vou arriscar de sair pra fazer a unha. Ainda mais unha que você fica ali agarrada na manicure. Exatamente. Então, Assim, é assim, tudo aquela coisa, escolhas mesmo, mas é aquilo que te faz se sentir bem, se sentir protegida. Acho que a gente tem que fazer aquilo que é é bom o para nós. minimalismo. O meu pai já Uhum. falava isso. Ele falava, a gente não precisa de tanta coisa, não precisa de tanta casa tão grande, com tanta coisa, tanto trabalho para limpar. Realmente, casa grande é o quê? É mais produto de limpeza, é mais... Uhum. Aí hoje, quem não pode ter empregada tá fazendo o quê? Tem que limpar a casinha. Aí tá vendo o trabalho que dá, né? É verdade, é verdade. Todo Então mundo. a Ana tá falando, temos que simplificar a vida. Eu acho que É, isso é um grande aprendizado, né? é verdade. Eu acho que esse momento está sendo bom para rever, para se olhar também. Então, assim, aproveite esse momento para, né, o que dá para fazer aí Para refletir. né, de reflexão, exatamente. Exatamente. Então, olha, gente, só posso agradecer ao Paulo. Que conversa maravilhosa, rica. Espero que tenha ajudado as pessoas aí a dar uma clareada nas ideias, né, Paulo? E Também ó, o Paulo está à espero. disposição aí para trocar, para Isso mesmo. receber direct, tirar dúvida. E eu também, Exatamente. para conversar, quem quiser Isso. conversar. Isso, fiquem super à vontade. Quem quiser conversar, quem, né, tiver dúvida, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem. E quero super agradecer, Raquel, pela oportunidade, agradecer a todo mundo aí que Imagina. tá na live, que tá participando, mandar um beijo para todo Foi mundo aí. lindo, foi Nossa, lindo. pessoas que eu, nossa, amo bastante aí, tão Que super bom. gostoso. Gente, muito obrigada. A Lud está desejando sucesso pra gente. A Ana falou que ama a gente. Ana, você é minha agente. Sabe que eu já promovi a Ana minha agente de lives, né? Então, já está Bom, ela oficialmente. falou, que incrível, que ótimo. Ai, gente, muito obrigada. Então, a todos, vamos encerrar. Paulo, muito obrigada. Muita luz, 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 sucesso. E que a gente se encontre, Para né, para nós. tomar um café. Com certeza, assim que passar isso, a gente já vamos marcar, já temos que fazer isso, tá bom? Elaine, um E beijo, tá mandando super obrigado. sucesso. Ah, Para obrigada, nós, obrigada a para nós, você. Para Elaine, nós, para todo sucesso para mundo. todo mundo, que todo mundo se encontre. Se tiver dúvidas, falar de empreendedorismo, pode mandar mensagem também, que eu tô com um projeto de empreendedorismo. Então, assim, vamos lá, vamos em frente, trabalhar e produzir, que a cabeça evolui Isso muito com mesmo, isso. com Um certeza, é isso beijo mesmo. enorme. Um beijo para todo mundo, obrigado, Beijo, Raquel, fica bem. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.